Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia da gente costurar aqui no Armarinho São José. E olha o que a gente vai fazer. Não vai desdenhando muito dessa bolsinha não, porque deu um trabalho para fazer. Olha só, gente, a gente confia muito no taco da gente, né? Ou não? E eu falei assim, eu olhei uma bolsa, eu estive em viagem em Cancún em julho, e eu olhei a bolsa, fiquei encantada com a bolsa. Aí eu falei, eu consigo fazer. Olhei, tirei uma foto, na frente e nas costas. Pensa no trabalho que deu para criar essa bolsa, porque eu tinha uma foto de referência só. Mas olha só que legal que ela fica. E o detalhe dessa bolsa é que ela pode ser um moedeiro, porque você pode fazer de qualquer tamanho, pode até fazer maior. Pode inclusive, olha só, pode até, se você fizer ela bem grandona e estruturada, pode até ser casinha do seu pet. Olha que bacana. Você pode fazer ela grande, sabe? E aí ela vai ficar armadinha e você pode levar para ser a casinha do seu pet. E olha que bacana, ó. A gente dobrando dessa forma aqui, ó, ela é possível de ser guardada desse jeito, não de ser usada assim, mas guardada. Então assim, você consegue guardar ela fechadinha. Então se ela for a casinha do seu pet, por exemplo, ai gente, vou dar essa aula, vou criar essa pecinha aí, uma casinha triangular pro seu pet. E aí você consegue guardar ela assim, ó. Muito legal, né? E quando a gente usa, ela fica bem triangular e fica bem bonitinho. Olha que bacana. Não fica legal, gente? Me fala aí se vocês gostaram. Dá uma curtida aí, manda um coração, um joinha, alguma coisa aí para eu saber que vocês gostaram dessa pecinha. Olha só. E ela fica muito, muito fofa. As medidas a gente vai fazer agora e eu vou mostrar o passo a passo para vocês desde o começo, tá? Ó, aproveitando aqui enquanto vocês estão chegando, não foi muito fácil, porque eu criei vários jeitos de fazer. Eu fiz assim, depois eu fiz desse jeito, aí depois eu fui fazendo com retalhos, até que fui fazendo com retalhos, deixa pra lá essas bolsas tudo aqui. Aí comecei a fazer de TNT, porque cansei de jogar material fora. Aí eu cheguei à bolsa do TNT. No TNT não deu muito certo, porque o zíper é muito molinho, então ele coxou o zíper, ó. Tá vendo? Mas aí eu cheguei ao denominador comum, que é exatamente aquilo que eu queria. Bom, feito isso, vai pra lá também. Aí eu tenho, taran, a bolsinha que ficou bem fofa e bonitinha. Gente, é um ótimo presente, sem contar que ela é muito bonitinha. O tamanho que eu vou fazer, inclusive, cabe um celular, porque eu vou fazer ela um pouquinho maior. E eu vou ensinar vocês nos detalhes. A gente vai hoje... Oi, Elaine, bom dia, Geralda, Irene, Manuela... Quem mais tá aqui? Heloísa, a Sandra, Terezinha, a Heloíse falou que é de Paranaguá, do litoral do Paraná, né? Sueli, Maria, Paula, nossa, muita gente, tá bom? Ó, aí o que acontece? Ela tem um truque que é a gente pensar na medida, mas a gente vai aprender uma coisinha a mais nessa aula hoje, que pensar usar a régua de maneira correta. Eu não sei se eu falei, acho que eu falei para vocês na outra aula, a gente fez o quilt, né? Então o quilt de 45 graus, quando a gente usa quilt de 60 graus. E hoje, para fazer essa bolsa, a gente vai fazer um triângulo perfeito. O que é um triângulo perfeito? São todos os lados iguais. Ele tem um nome, o triângulo perfeito. Eu não sei se são isósceles. Procura aí para mim e coloca aí na internet. Ficou linda, né? E esse triângulo perfeito significa que todos os lados possuem a mesma medida, tá vendo? Ó, por isso que ele fica uma pirâmide, ó. Tá vendo? Ó, todos os lados possuem a mesma medida, tá? Então ele vai ficar assim, ó, com todos os lados iguais. Bom, pra gente ter essa medida de todos os lados iguais, a gente precisa usar o ângulo de 60 graus. O que é o ângulo de 60 graus? Ó, é essa faixa aqui, ó, que eu tenho na minha régua de patchwork, tá? Então, as réguas, elas possuem ângulos. Ela possui o de 30, o de 60 e o de 45. Veja aqui o de 45, ele fica bem quadradinho, que é o que eu ensinei pra vocês. O de 60 e o de 30.
tá? Então, pra gente fazer um ângulo perfeito, a gente precisa usar o ângulo de 60 graus. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa régua, ó, a gente vai pegar o nosso tecido e vai cortar um quadrado. Esse quadrado, para fazer na medida que eu tô fazendo aqui, ele precisa ser com 45 centímetros de altura, tá? Peraí que eu acho que não é 45, é 40, pera. É, 40 centímetros. Então, você vai pegar um quadrado e vai cortar esse quadrado 40 por 40, tá? 40 por 40, 45 por 45, faz isso, tá? 45 por 45, tá bom? 45 por 45 centímetros. Faça isso. Cortou o seu tecidinho de 45 por 45, você vai colocar, a gente precisa prestar atenção agora, ó. A gente vai colocar a nossa régua, lembra que eu falei que é 60 graus? Então, a gente vai colocar a nossa régua aqui, ó, no 60 graus. Cadê o, acho, do 60? Desculpa, gente. É no 30. Vocês me dão esse desconto? É no 30. Peraí. É no 30. Peraí que eu vou pegar uma reguinha aqui pra mostrar pra vocês uma coisa. Ó, essa é uma régua de triângulo perfeito, tá vendo? Que todos os lados são iguais. Então, ela marca aqui 60 graus, mas na régua, na hora que a gente vai chanfrar ele aqui, ó. Então, eu usei a régua, a matriz, né? Ó, desculpa, apaga o que eu falei, tá? É no 30, tá bom? No 30. Você vai colocar a sua régua no 30. O ângulo do triângulo igual é no 60, só que assim, é como se a gente já tivesse aberto, né? Como a gente tá fazendo ele dobrado pra ficar mais fácil, é no 30, tá? Então, ó, vamos lá. Você vai colocar a sua réguinha aqui, ó. E vai deslocar ela até que esse ponto de cima... Vou botar aqui no 30. Até que esse ponto de cima aqui, ó, esteja no 45. Aí você vai sentir mais ou menos a sua altura, tá? Então, a gente vai deslocar a nossa régua aqui, ó. E vou cortar o tecido. Esse tecido aqui é só uma amostra, então eu não vou cortar ele de novo, porque eu já fiz muitas vezes. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar o meu tecido. Quando eu cortar o tecido, ó, ele tá dobrado ao meio. Cortei o tecido, ele vai ficar com esse bico aqui mesmo. Ó, tá o tecido aqui. Eu abri, fiz o quilt, coloquei a minha reguinha aqui, ó, na régua de patchwork no 30, eu coloquei a medida aqui e cortei. Quando eu cortei e abri, lembra que o corte tem que ser, ó, o tecido tem que estar dobrado. Senão você vai ficar com dois pedaços avulsos. Ele vai ficar faltando esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui é a nossa bolsinha. E foi o que eu fiz aqui. Dobrei o meu tecido, eu dobrei o tecido ao meio. Primeiro eu fiz o quilt. Eu usei manta, usei até uma entretela para ela ficar bem durinha. Fiz desse jeito, dobrei o meu tecido ao meio e fiz o corte aqui
na minha lateral. Usando sempre ele como base aqui, ó, a base. Eu não vou conseguir dobrar porque eu já pus a minha etiqueta. Coloquei a minha régua aqui no ângulo de 30, ó. No ângulo de 30 e cortei. Aí, o bico que forma aqui, ó, esse bico que forma é que é o meio. Por isso que eu confundi, porque assim, ó, o ângulo que forma, porque aí é geometria. O ângulo que forma é o ângulo de 60, que é o biquinho certinho aqui. Quer ver? Eu vou pegar a régua aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ó. O bico que se forma aqui é chamado, a abertura desse ângulo é 60. Mas para eu usar a régua de patchwork e não usar essa reguinha, eu faço isso, eu coloco lá. Porque essa reguinha, ela me serve como guia, ó. Eu poderia colocar ela pra cá, tá vendo, ó? E aí eu emendo a outra régua e corto. Então, a angulação aqui, ó, é 60 graus. Mas para eu ter esse mesmo resultado, eu abro o meu tecido e coloco na linha de 30, ó. Na linha do 30. Na linha do 30, ó. E corto. Tudo bem até aí? Tá claro isso? Deixa eu ver aqui. Me manda um joinha, um coração, um oi, um joinha assim, entendi. Porque aí eu passo pro próximo passo, tá bom? Esse é o grande segredo. Depois daí, vai ficar bem fácil da gente fazer, tá? Entenderam? Então, eu vou colocar... Abro o meu tecido na medida de 45 por 45. Aí, você vai colocar na medida que você quiser. Então, mas eu tô estipulando. 45 por 45. Dobro ele ao meio, ó. Dobrei ao meio. Vou fazer um bem pequenininho aqui, ó. Dobrei ao meio. Coloco a minha régua. Eu não sei se vai riscar essa caneta. Coloquei a minha régua até que ela ficasse... Ó, dobrei o tecido ao meio. Coloquei a minha régua na linha do 30 e chegar até o 45 lá. Vim aqui, ó, e fiz isso. Fiz isso no tecido. Veio com o cortador circular, né, que é muito mais fácil. Já corto de uma vez. E ó, tem um ângulo perfeito, certo? O perfeito é que todas as medidas dos 3 lados são exatamente iguais, tá bom? Feito essa etapa, a gente vai colocar, claro que pode ser, né, em qualquer um deles, mas a gente vai colocar nessa etapa, nessa parte aqui, ó, a gente vai colocar o nosso zíper. Essa é uma bolsa que já corta em dupla, porque você vai usar só metade do zíper, tá? Porque ele tem que estar inteiro. Então, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, direito com direito, e vamos pra máquina costurar. Gente, eu não acredito que eu não cortei o forro. Eu não acredito nisso. Ótimo, não cortei o forro, então eu vou cortar com vocês. Esqueci. Até guardei as coisas e esqueci de cortar o forrinho. Melhor, porque aí eu consigo explicar pra vocês. Só um segundo. Eita lasqueira, como é que eu dou uma dessa, né? Melhor. Aí agora a gente, já que eu esqueci mesmo, agora eu explico de uma vez. Ó, vou pegar meu tecido
Vou dobrá-lo nesse sentido. Uma parte tem que estar reta, tá, gente? Não pode deixar ele... Eu tenho que chanfrar ele aqui, peraí. Vou tirar isso da frente, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou acertar essa parte. Então, essa parte aqui, ela tem que estar retinha, certo? Vou colocar ela aqui na bancada, ó. Vamos lá. Agora eu vou pegar, ó, vou colocar o meu ângulo de 30 graus, ó. Eu tenho o ângulo aqui de 30, né, a linha de 30. E vou colocar aqui e vou deslizar até que ele fique na altura de 45, que é a metade que eu tenho aqui. Ó, fiz isso e corto. Essa parte eu perco, não tem jeito. Aí eu vou ter um triângulo, tá? Fiz o triângulo. Faz o quilt antes, tá? Pra você poder usar essa peça. Bom, já tenho ela aqui pronta, beleza? Mil perdones. Perdones, porque a cabeça foi. Tanta coisa pra fazer, gente, em tão pouco tempo, que acabou passando. E eu fui adiantando umas outras coisas. Tem um programa de televisão. Na terça eu tenho 2. Na quinta eu tenho 2. Na sexta eu tenho mais 1. Ah, vai ser difícil. Vou pegar a linha reta aqui, ó. E vou colocar meu zíper, tá? Eu já ensinei vocês várias vezes a colocar esse zíper aqui. Eu acho, né? Eu ensinei várias vezes. E a gente vai dar uma leve tensionada nele, porque eu quero ele firme na peça. Eu não posso esticar demais a ponto dele enrugar, dele levantar aqui. Mas eu também não posso deixar ele mole para ele subir. Vou fazer uma costura de segurança lá na ponta. Bem na ponta, longe da cremalheira por enquanto, tá? Coloquei ele aqui, ó. Beleza. Aí eu vou vir com o meu forrinho e colocar meu forrinho aqui, ó. E a gente aí não vai economizar no alfinetinho, tá? Não vou economizar no alfinetinho. Vou colocar o alfinete ou clips, tá? Para que você tenha essa estrutura bem firme. E fique bonitinho também. Tá? Como essa parte é mais mole, ela vai ficar virada para baixo. Então, eu vou colocar ela assim, ó. E agora eu sei onde tá a cremalheira. Encosto o meu pé de zíper na cremalheira e costuro. Encostadinho na cremalheira. Quando eu estiver passando pelo alfinete, eu vou mais devagar. Posso tirá-lo antes ou não. Quer ver? Ó, esse aqui eu não vou tirar, pra vocês verem. Só que o que eu tenho que fazer é ir passando devagar, porque se eu passar muito rápido, eu corro o risco de romper
quebrar a linha, tá? Ó, ele até, você sente que ele passa por cima e ele desvia. Tá? Fiz isso. Vou vir aqui, ó, e vou fazer uma costura. Esse aqui eu descarto, porque eu não vou precisar dele. Vou tombar aqui, ó. E vou fazer o pesponto, ainda usando o meu pé de zíper, tá? Vou encostar ele aqui. E vou fazer o pesponto bem bonitinho. O pé de zíper, ele consegue respeitar perfeitamente o espaço do carrinho correr. Então, pode usar, que se ele for um pé bem feito, né, a não ser que ele tenha defeito. Caso contrário, ele respeita super bem a distância do pé do zíper, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu precise responder. Com qualquer régua. Sim, com qualquer régua é possível fazer. Você só precisa saber aquela angulação. Então, se você vai fazer um ângulo, se você vai fazer um triângulo, você meça, faça um quadrado, acha o meio dele, tá? Faça um quadrado. E aí com o quadrado você vai ter os 4 lados iguais. Aí você vai pegar o meio dele, então vamos supor, pegou 45, eu vou por 40, né? 40 por 40, 20 é o meio. Então, você pega o 20 e joga uma pra cá e uma pra lá. Aí, você vai ter uma altura de 20 aqui, uma altura de 20 aqui, uma altura de 20 aqui. Mas certifique-se de que as alturas são todas iguais. Estando todas iguais, ou você vai ajustando até que todas estejam iguais. Ou um esquadro, tá? Você encontra em qualquer marinho um esquadro. Aí você vai procurar um esquadro de 60, um esquadro de 30. Eu tenho até os esquadros aí. É só colocar o esquadro e você vai ter a angulação perfeita. Quer ver? Esquadro não precisa de régua de patchwork. Ó, isso é um esquadro. Aí você vai ter esse esquadro de 30, ó. Se você fizer a mesma coisa que a gente fez aquela hora, né, ó, dobra ao meio. Vamos por aqui, ó. Dobra ao meio, coloca o esquadro aqui na altura que eu quero e corta, ó. Isso aqui é um esquadro escolar, tá bom? Não sei se tá dando pra ver, ó. Mas isso aqui é o esquadro escolar que eu comprei numa papelaria. Não é régua de patchwork. Mas a gente usa, dá pra usar e vai ficar perfeito, tá bom? Acho que eu espero ter respondido a pergunta da Eliana. Acho que é isso, tá? Se tiver mais alguma perguntinha aqui, aí vocês podem fazer a perguntinha que eu vou respondendo. Bom, feito isso aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar os dois biquinhos, bem encontradinhos, e vamos passar nessa hora. Ah, deixa eu falar uma coisa. Se a gente precisa de uma alcinha essa bolsa. Então, no meio aqui, ó, você vai colocar uma alcinha. Vai pendurar a alcinha, que nem eu fiz aqui, ó, tá? Aqui no meio, ó, a gente vai colocar uma alcinha. Nesse caso, nessa aula, eu resolvi fazer uma alcinha no zíper, tá? Então, ela já tá aqui.
Então, eu vou encontrar aqui. Bem encontradinho. E vou colocar o meu zíper. Nessa hora que a gente faz cara feia, né? Peraí, eu já consigo. É que dá trabalho. É muito fácil, não. Não é assim. Moleza. Principalmente se o zíper não tá cortado certinho. Vou tomar um baile aqui, já já. Eu não gosto de zíper que fica sobrando, eu gosto do zíper bem justinho, sabe? Eu não testei o zíper antes, mas acontece também, gente, do zíper ter um pequeno defeito, sabe? E às vezes você tenta e ele não entra. Porque o zíper tem um defeito, não é nem o seu, não é nem seu jeito de colocar, é o zíper mesmo que tem um defeito. Acontece, é muito comum isso. Sabe, ele tá fechado muito demais. Como eu já preparei tudo, queria usar esse. Se for o caso, eu corro lá pegar outro. Hoje o Saci tá comigo, hein? Caramba! Vamos, Dinah! Vamos, malandrinho! Quero você, já preparei sua alça, já fiz tudo pra você entrar. Caramba, meu. Ó. E aí, quando a gente usa o pé de zíper, ele deixa aquela estrutura bem certinha, tá? Como ele é o mesmo zíper, às vezes ele dá uma coxadinha. Isso é normal. Ó, então a altura tá lá, né? Deixa eu desvirar primeiro, porque isso fica mais difícil. Viu? Porque aqui já fica fechado automaticamente, por isso que a gente usa o mesmo zíper. Agora, o que a gente vai fechar? A gente vai encontrar essa boca aqui, ó. Essa pontinha bem aqui, tá? E vou fazer uma costurinha. Bora lá? Agora eu vou fechar toda essa lateral aqui, ó. Agora eu vou fechar essa lateral junto com essa. E depois
eu vou deixar na outra uma abertura para desvirar. Vou fazer separado. Deixa eu trocar meu pezinho. Opa, voltei. Ó, então eu vou vir aqui, ó. E faço até encontrar aqui. Agora eu vou vir, ó, eu vou fechar esse aqui também, ó. Vou encontrar ele com ele aqui. No bico. E vou fechar. E esse aqui eu posso fechar junto. Um deles eu posso fechar junto, o outro não. Preciso deixar aberto para poder desvirar. Mas um deles eu posso fechar junto. Então, venho aqui, encosto. Eu não faço tudo de uma vez, faço separado, porque eu prefiro. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou encontrar... Toma cuidado com o zíper totalmente fechado aqui. Ó, agora eu vou fazer aqui, vou encontrar as outras duas pontas do triângulo. Deixar bem alinhadinho e vou costurar. Tá? Agora, aqui, eu vou costurar uma metadinha e vou deixar uma outra pra gente poder desvirar, né? Senão a gente não consegue desvirar essa peça, tá bom? Agora, eu vou desvirar essa peça aqui. Abro o zíper. Ó, ele faz o bico do triângulo aqui. Tudo checado. Tudo certinho, beleza. A gente precisa checar essas costurinhas, né? Aí eu vou colocar um pouquinho pra fora aqui, ó, pra fechar aquela aberturinha. Então fica muito difícil. O ideal aqui era colocar uma linha cinza, né? Vai ficar feio com a linha azul.
Vocês estão vendo? Fechei. Ó, tá vendo? Eu falei pra vocês que ele fica nesse formatinho pra guardar, se ela fica assim, tá vendo? Aí quando você fecha ela, ela faz o triângulo. E ó, esse é um ângulo menor. E esse é o maior. E aí, o que acharam? Quando eu tô usando ela tá assim, mas quando eu vou mexer nela, por exemplo, eu vou usar, né? A gente pode usar assim também, né? Mas se eu vou colocar ela assim, ó, aí a etiqueta você escolhe onde você quer colocar. Eu pus aqui no fundo. Não fica um charme, gente? E exótico, né? Fica diferente. E cabe um celular, não tô com ele aqui, né? Que ele tá aí. Mas esse tamanho aqui de 45 que eu tô falando pra vocês, ele cabe certinho na minha... Cabe o celular. E aí, o que acharam? Curtiram? Gostaram? Esse aqui fica um porta-moedinho, ó. Bem bonitinho, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Foi uma aula feita com muito carinho. Obrigada, Círculo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, usando as minhas loucuras e transferindo para vocês elas. A essa casa aqui, o Armarinho São José, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais esta semaninha. E até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer. Um beijo grande no seu coração. E até a próxima. Tchau, fui!